Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, a pedido da Margarete Almeida e da Gilvânia, eu vou mostrar como que eu faço essas florzinhas, como que eu pinto esses copos para fazer esses vasinhos fofos, gastando muito pouco, gastando pouca tinta e fica bem fofo, gente. Como eu já falei, esses copinhos descartáveis são os meus preferidos ultimamente para plantar suculenta, porque elas desenvolvem muito bem. E a Flávia Santos, ela queria saber quantos furos que eu faço no vasinho. Então tá aqui, olha, eu coloco, pode furar com o que você quiser, mas eu acho mais fácil assim, eu coloco um dedo lá dentro e venho com a unha e vou retirando, ó. Porque ele é molinho aqui, esse fundo. Então, se eu for fazer o beliscão aqui sem pôr um apoio do dedo lá, pode acontecer de amassar o copo, eu não quero. Então, por isso que eu faço isso. Eu coloco o dedo por dentro e perto do meu dedo eu faço o beliscão e retiro aí, ó. Aí fica assim, 4 furos, mas pode fazer com que achar melhor. Mas o importante é que faça vários furos. Vários furos, assim, pelo menos 4 furos, né? Que é o que dá pra fazer. Eu vou usar essa tinta verde para poder pintar. Gente, não gasta nada de tinta, ó, a gente passa só o ademão e ele fica bem coloridinho depois que seca, nem parece aí que foi colocado só o ademão. Porque o copo já é branco, né? Então não gasta tinta. É só para dar uma colorida mesmo. Primeiro eu aplico assim a tinta, vou borrando ele todo assim de tinta, né? Lambreco todo de tinta. E aí depois é que eu venho fazendo os detalhes, passando para não ficar marca assim de pincel. Aí depois é que eu venho fazendo os detalhes. Mas de início eu faço aplicar a tinta nele todinho para depois fazer os detalhes com o pincel. Já, ó, o trovão. E aqui para fazer os detalhes eu vou pegar tinta branca. Essa tinta, gente, é tinta PVA para artesanato. E eu tô colocando a tinta branca é só porque eu quero que esse verde fique um pouco mais claro, porque quando eu for fazer as folhas se destacarem, mas basta passar depois daquele processo lá de aplicar a tinta, depois basta ir fazendo isso aqui com o pincel. A tinta que eu tô colocando agora no pincel é opcional, é só porque eu quero que fique mais clara mesmo. E aí vou colocando, vou passando o pincel assim para ficar bem retinho na mesma direção. Vocês viram que antes eu passei pincel para lá de um jeito, de outro, de um lado, de outro, e aqui eu tô fazendo tudo em linha reta e colocando para ficar com as mesmas marcas, né? Não ficar com marca de um lado, marca de outro. Então, eu vou assim na horizontal, na vertical, né? E vou passando e aí vai ficar lisinho, sem nenhuma marca aí de pincel. Esse pincel é um pincel de cerdas finas, muito bom para fazer pintura. Vou deixar o link aí do kit que eu tenho. Agora é só esperar secar. Já secou. Gente, ele seca muito rápido, acho que questão de 1 minuto, se estiver fazendo calor, já fica seco. Agora eu vou trabalhar aqui agora os detalhes, né? Eu vou usar aqui esse pigmento, que é vermelho. E aí eu vou usar a tinta branca. Aqui é porque eu vou fazer as bolinhas aí para fazer as florzinhas, né? Como eu começo. Como eu não tenho tinta, gente, se eu tivesse tintas coloridas, aí era só pegar a tinta e passar, mas eu não tenho, então eu vou trabalhar com essas duas tintas só, quer dizer, uma tinta e um pigmento. Aí eu vou fazendo as bolinhas. Como eu vou usar o próprio pigmento para fazer sombra, então eu vou ter que deixar essas bolinhas aqui um pouquinho mais clara para na hora que eu passar o pigmento puro se destacar. Mas caso você tenha tinta uma tom sobre tom, né? Por exemplo, eu tenho esse vermelho, aí eu teria que ter um vermelho mais escuro ou então um vinho, porque aí dava para fazer a sombra, mas vou mostrar aqui para você que mesmo sem tinta, com pouca tinta, dá para a gente fazer uma pintura legal. E aqui é só fazendo as bolotinhas. As bolotinhas é o do tamanho do tamanho que eu quero, da circunferência da flor que eu quero. Se eu quiser menor, eu faço menor. Se eu quiser maior, eu faço maior também. Isso aqui é só para poder dar um fundo no local que eu vou colocar as flores, né?
E o formato também é de acordo com o gosto. Eu tô fazendo o formato aqui como se fosse um buquê, mas pode fazer solitária, pode fazer com várias juntas, como eu tô fazendo. É muito simples, fácil, então por isso que eu já pinto logo um montão. Aí eu vou passar mais um pouquinho de branco aqui para dar uma clareada nessas bolotinhas. E aí vocês vão ver o porquê. Mas como eu disse, se você tiver uma tinta mais clara, aí já economiza esse tempo, né? Você já passa de uma única vez uma das tintas e depois você vem fazendo a sombra. Bem facinho, gente, olha. Perceba que eu não tô fazendo nada assim de que seja difícil, olha. Só fazendo ó, um borrão mesmo em forma de uns círculos, né? Umas bolinhas. Mas se você quiser fazer ela individual, fica mais fácil ainda para fazer. Aqui eu limpo o pincel na mão mesmo, não preciso lavar por enquanto. E agora eu vou passar o pigmento puro para poder fazer a sombra, que é aquela profundidade nas rosinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque ele, apesar de eu ter clareado os fundos, ele ainda não tá tão destacante, mas você separar bastante, vocês vão ver que vou fazer tipo uma profundidade aqui, ó. É uma cor diferente, é como se as bolinhas tivessem uma abertura. Então, isso aqui é muito importante para as florzinhas depois ficar em 3D. Eu chamo isso aqui de copinho, fazer o copinho para fazer as florzinhas. Perceba que parece que é um copinho, ó, que tá uma profundidade. E aí eu faço isso aqui em todas de uma vez. Não tem problema ele secar um pouquinho, né? Na hora que eu for fazer os cortes com o branco. Então, por isso que é muito rápido, que dá para fazer várias assim de uma vez. Fazer mais um aqui para vocês verem. Ó, eu tô passando pigmento puro, mas como eu falei, se eu tivesse uma tinta mais escura, seria melhor ainda. E feito isso, agora eu vou passar esse restinho que sobrou aqui nas bordinhas para fazer um detalhe. Isso aqui para poder utilizar nessa tinta que ficou aqui. E também fica mais bonitinho. Prontinho, já pintei. E agora é só fazer os cortes das florzinhas. Vocês perceberam que eu tô gastando quase nada de tinta? É uma tinta e um pigmento para poder fazer essas florzinhas. Eu vou usar esse azul aqui, gente, é um pigmento, e o pigmento amarelo para poder fazer as folhinhas. Aí eu pego um pouquinho de branco e aí eu faço a mistura para fazer um verde. Porque eu também não tenho tinta verde. Se eu tivesse tinta verde, eu já aplicaria direto, mas o verde que eu tenho foi aquele que eu pintei o copo, mas eu não quero aquele porque eu quero que as folhas contrastem bem com o copo, né? Então, não posso pintar com a mesma tinta. E aqui eu vou fazer um verde assim, bem mais escurão. Então, eu já tinha feito aí as bolotinhas, que vai ser o lugar da flor. E aqui já fica fácil de eu saber onde que eu faço as folhas. Eu gosto de fazer sempre as folhas antes de fazer as pétalas das flores, né? Então, por isso eu faço o fundo primeiro e já ponho as folhas. E por último é que eu venho fazendo as pétalas das flores. E aqui eu vou colocando as folhinhas em cada junção aí, né, de cada bolinha. Onde que eu vejo aí que fica legal uma folhinha. Não tô fazendo folhinha trabalhada aqui, é só mais ou menos uma imitação de folha, né? Se fosse uma pintura num tecido, alguma coisa assim, aí dava para caprichar mais. Mas como isso aqui é um material que nem tem tanta durabilidade, né? Deve durar o quê? Um ano, não sei. E então, por isso, eu não vou caprichar muito nas folhinhas, não. É só fingir mesmo que são as folhinhas. E aí, vou preenchendo aqui, fazendo uns arabescos aqui também, para dar uma sensação aqui que é um buquê. Isso aqui é bem simples mesmo. Você só precisa de ter o pincel adequado, o tamanho adequado, né? Essas folhinhas mesmo, precisa de pincel bem fininho, porque senão não dá certo. E agora eu vou fazer umas luzes. Só coloco um pouquinho de branco
Então, se eu quisesse caprichar, eu ia fazer aqueles nervura da folha, né? Utilizando o branco, mas eu não tô com paciência para isso, então eu vou só fazer uma luz. Só vou aplicar um pouquinho de tinta aqui para dar uma quebrada nesse verdão que for as folhinhas, né? Que foi a tinta que eu fiz aqui para as folhinhas. Esses detalhezinhos fazem toda a diferença, né? A gente chama de luz, que é colocar o branco aí por cima aí da tinta mais escura, para dar como que fala? Para dar um movimento aí na folhinha, como se ela tivesse menos chapada, né? Fica mais gordinha. Na hora que coloca a luz, dá isso. Da mesma forma, as florzinhas, quando a gente coloca as luzes, elas ficam mais parecidas aí com as flores. Então, esse aqui também, ó, bem facinho. E agora é a hora de fazer as florzinhas. Eu pego um pouquinho de tinta branca, gente, ó. Tem que ser a tinta só de um lado do pincel. E aí eu faço a pétala em cima. Não pode fechar aquele sombra que eu fiz, né? Só do pigmento. Não posso cobrir ele todo de tinta branca, não. Aí eu encosto a parte do pincel que não tem tinta e dou uma viradinha. A viradinha é a parte que tem tinta. Eu pego tinta do pincel é só de um lado, tá vendo? Tô até passando aqui na mão para vocês verem. Essa parte onde que eu retirei o excesso da tinta é o que vai encostar no copo. E o outro eu dou a viradinha para sair as pétalas. E aí é só fazendo isso. Corta de um lado, corta de outro, olha. Aí aqui no meio, para fechar, faz uma pétala aqui, sempre deixando um pontinho sem tapar tudo, né, para dar profundidade. Ó, vou de um lado, vou do outro. E aí a gente vai olhando e vai vendo. Se tiver parecendo com a florzinha, a gente deixa. Se não tiver, a gente vai colocando mais pétalas, consertando, colocando mais a cor mais escura, onde que tapar tudo de branco. Então a gente vai consertando à medida que a gente vai fazer. Fazer mais aqui para vocês verem. Então, é só isso, ó. Corta de um lado, corta de outro, fecha no meio. Aproximando aqui, ó, para vocês verem que as luzes, né? Onde que eu deixei as luzes. Aí, a gente vai em direção sempre à parte onde que tá, como se fosse um copinho, né? O copinho tem que ficar sempre com uma partezinha aberta. Não posso fechar tudo, senão fica só um borrão branco. Aí é só circulando, ó, um lado do outro. O detalhe aqui é só você não carregar o pincel todo de tinta. É só de um ladinho. E o pincel, ele tem que ser aquele pincel magrinho. Não pode ser um pincel redondo. Nesse caso aqui tem que ser aquele pincel com bem pouco, assim, bem achatado mesmo, né? Igual esse aqui, para ficar mais fácil de você fazer aquela viradinha e fazer as pétalas. Lembrando, quanto maior for a flor que você for fazer, mais fácil e o pincel pode ser maior. Quando é florzinha pequena, tem que ser um pincel bem pequeno. E aqui eu vou só preenchendo, ó, onde que dá para preencher. Observando, uma tá por cima da outra tá por baixo. E é bem simples. Depois eu vou fazer um aqui individual para ficar mais fácil aqui de vocês entenderem. Mas é basicamente isso, é só fazer o fundo colorido e depois cortando as pétalas com o branco. Aí fica assim. Olhando de longe, a gente pensa que parece mais flor, né? Olhando de perto assim, não fica tão parecido com flor, mas quando você olha de longe, aí se separa, né? A cor da outra e dá mais para perceber. Agora eu vou fazer aqui, colocar uma gotinha aqui de pigmento amarelo para fazer aquele pólen, né, da flor. E aí é só com a pontinha aí do pincel, vou pingando gotinhas. E aí, para dar uma luz, pego uma gotinha aí da tinta branca e coloco por cima da gotinha
amarela para poder dar um volume também. Na hora de olhar, dá uma sensação mais de relevo também, né? De 3D. Tá bem complicado aqui de fazer o passo a passo assim sozinha, porque eu tenho que ficar aqui preocupada em fazer as pinturas e ver se tá saindo certo na posição da câmera aqui. Mas é uma coisa bem fácil para fazer mesmo. O problema aqui mesmo é porque para gravar acaba dificultando, né? Mas espero que vocês consigam fazer. Qualquer coisa que vocês fizerem, eu acho que vai ficar bonito, né? Porque é uma só para uma decoração a mais. Aqui eu vou fazer aquela individual que eu falei. Vou fazer essa aqui de amarelo. Eu tô colorindo aqui de amarelo, fazendo o círculo, né? Eu falo as bolinhas, mas é o círculo. A sombra aqui eu tô usando só o pigmento puro, né? Porque eu tô sem tinta. Mas poderia ser aí um terra de siena, que é uma cor de tinta um pouquinho, um amarelo, como se fosse um amarelo mais escuro, né? Olha aqui, fecha em cima, ó. A primeira coisa é fazer a pétala fechando em cima. Aí depois vai fazendo aquelas viradinhas, ó, de um lado, do outro, do outro. Aí é só cortando. É bem simples, gente. É só posiciona o pincel de um lado, posiciona do outro. O mais complicadinho mesmo é a viradinha, mas isso aí é só treinando que vocês vão conseguir, né? Não tem uma coisa assim, é uma coisa que não tem como eu ensinar uma técnica para você fazer. Você posiciona a parte sem tinta do pincel, sem estar carregado de tinta, encostando a superfície que você está pintando, dá uma viradinha para a tinta pegar do outro lado. Aí aqui tapou um pouquinho, né? Aí eu venho com a amarela e passo de novo, ó, e já abro ali o espacinho da profundidade. E aonde cobriu demais, né? Eu vou passando, aonde cobriu demais de amarelo, eu vou passando de novo o branco, e aonde cobriu demais de branco, eu vou passando o amarelo. Então dá para ir consertando. Fechar aqui onde ficou meio aberto. Aí é só fazendo os detalhes aqui de acordo com o que a gente vai vendo. Você olha e vai vendo se tá bom, se não tá. Então é algo que não tem como assim, ainda mais eu que não tinha uma técnica, né? Não tenho a técnica de ensinar, então eu vou mesmo no olhômetro, eu vou fazendo e vou vendo se tá de acordo com o que eu quero. Tentando fazer uma folhinha aqui, mas o verde já secou, mas é só mesmo para demonstrar aqui para vocês como que faz uma rosa só. Fica bonito também fazer ela individual e fica até mais fácil aí para poder fazer os cortes das pétalas. E ficou assim. Precisa esperar secar até outro dia para envernizar. Eu vou usar esta resina aqui, à base de água, mas pode usar verniz, mas tem que ser à base de água, porque o isopor derrete com o verniz à base de solvente. Os primeiros que eu fiz eu nem envernizei e tá durando até hoje, a tinta não saiu. E para esclarecer aí a dúvida Marieda, ela queria saber se não cai. Esse aqui é o segredinho. Eu coloco aqui um pouco de brita. Não é uma drenagem, gente, é só para tapar mesmo os buraquinhos. Isso aqui tem duas utilidades. Para pesar um pouquinho mais e para tapar os buraquinhos. Na hora que eu coloco o substrato, ele não sai. Isso aqui eu aprendi com a minha cunhada. E eu não consigo mais plantar sem fazer isso. Eu coloco um pouquinho de pedra no fundo, só para tampar os buraquinhos. E aí o substrato não sai. Eu vou plantar essa mudinha aqui, ó. Ela tá na casca do ovo, então eu vou ver se eu consigo quebrar com a mão só aqui. Porque para plantar precisa retirar essa casca, né? Mas não é uma coisinha fácil de tirar. Eu é que tô com a mão só aqui, tá um pouquinho complicado, mas já quebrou, né? E, gente, é muito gostoso plantar as mudinhas feitas pela casca, na casca do ovo, porque ela sai bem redondinha, ó. Só retirar e aí colocar lá no substrato, no novo potinho. Olha como tá as raízes aqui, ó. Ela tá doida já para poder ir para um vaso maior, então a chuva começou lá fora. Olha as raízes como é que tá linda. E aí eu vou só colocar aqui.
Vou pôr mais substrato e depois eu volto aqui mostrando pra você como é que ficou esse vasinho. Prontinho, gente, já pus aqui umas pedrinhas. Se você não soubesse que era um copo descartável, né, nem parece que é um copo aí de descartável, parece um vasinho de cerâmica, né? Fica bem bonitinho, gente, é bem durável porque quando a gente passa o verniz, né, já assim, não é durável assim para durar muitos anos, mas assim, dura bastante tempo. E aqui eu vou mostrar as plantas que eu tenho aqui nos copinhos, só para mostrar para você o porquê que eu não largo mais de plantar nesses vasinhos. Não compro mais outro tipo de vaso, assim, pote 11, né? Esses potinhos para plantar suculenta enquanto elas são mudas, porque é muito melhor plantar nesses potinhos, nesses copinhos. Olha o tamanho que tá essas Miss Sophie, gente, nesses copos. Elas não estão bonitas porque quem me acompanha aí sabe o que aconteceu, né? Eu queimei as plantas, mas olhando pelo tamanho dela, vocês conseguem perceber aí que elas estão com as folhas intactas, apesar da chuvarada aqui. E as outras que eu tenho em outro local, que eu vou mostrar para vocês, elas já caíram as folhas, né? Porque fungou e aqui no copo não teve isso, porque a água escorre muito rápido. Aqui a mesma planta, a Miss Sophie, vocês podem perceber como que ela tá depenada. A gente tem só algumas folhas. Aqui ela está no pneu. E aqui ela deu muito mais problema. No copo ela não deu problema nenhum, né? Só teve o problema da queimadura mesmo, porque eu que queimei. Mas o desenvolvimento a gente foi bem melhor no copo. A incidência de fungo também tá bem menor. Então é por isso que eu tô gostando muito de plantar nos copinhos. Olha essas aqui como tá linda. Olha o tamanho que tá essa planta aí no copo. As Lovely Rose que eu plantei aqui no copo eu não perdi com a chuva. Então, o fato do copo ser afunilado, a água passa rápido, rapidinho, ela escorre e o substrato não fica encharcado. Olha aí as Lovely, como é que tá? Esse montão de Lovely. Não perdi nenhuma Lovely aqui desses copos. A gente tinha colocado 3 rosetinhas em cada copo e elas estão aqui. Aqui, como vocês podem ver, elas ficam apoiando na outra, então talvez por isso também não cai. Aqui também não é um local que venta tanto, a gente não tive nenhum problema com o vento jogando essas plantas no chão. Mas não é um vasinho aí que a gente colocaria aí em cima de um muro, né? Antes de finalizar o vídeo, vou mostrar pra vocês como ficou aquele que eu tava pintando com vocês, olha. Eu passei a resina, fiz essas pintinhas. E aqui, ó, a florzinha amarela, eu coloquei umas pintinhas do pigmento vermelho, ó, pra dar uma corzinha. Gente, ela ficou bem fofinha, ficou bem parecendo aqui, ficou bem parecendo com um vasinho de cerâmica mesmo. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do vasinho? Ah, gente, eu também quero agradecer aí a Margarida Dutra pelo valeu demais lá no vídeo dos vasinhos bochechudos. Obrigada, Margarida. Às vezes eu peço para as pessoas dar um joinha. Joinha de graça e mesmo assim muita gente nega, né? Às vezes a pessoa assiste o vídeo e não tem coragem de deixar um joinha pra gente. Aí vai um lá e deixa um valeu, gente. O valeu, para quem não sabe, é uma ferramenta que o YouTube criou para as pessoas apoiarem os canais, né? Que é você clica nele e tem valores lá que você oferece para o criador do conteúdo. E aí é muito gratificante, né? Mas se você deixar um joinha para mim, eu já vou ficar muito feliz, porque poucas pessoas, acho que nem 10% das pessoas que assistem meus vídeos não deixam nenhum joinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, deixe um joinha para mim, se você tiver um bom coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!